Atenção, seriadores, esse é mais um BDS Cast. O tema do BDS Cast de hoje é a nova série de Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Fala aí, pessoal, aqui é o Tom e a gente está aqui com mais um episódio do BDS Cast. Agora a gente está quinzenalmente, o que é muito bom, que a gente consegue se preparar e trazer assuntos mais relevantes para vocês. E hoje a gente vai falar sobre O Senhor dos Anéis, sobre a série do Senhor dos Anéis, que meio que foi um surto coletivo na internet. E hoje eu tenho comigo aqui duas pessoas, dois convidados mais que especiais. Primeiro é a Marcela, que já aqui é o nosso nome fixo aqui no podcast. E aí, Marcela, tudo bem? E aí, tudo ótimo. Prazer estar mais um BDS Cast aqui com vocês. E agora a gente vai falar de uma série que está tendo muita expectativa e quero conversar muito sobre isso aqui. E também hoje, uma presença mais que especial, a gente está com o Rafael Soares aqui, que ele é o admin da página no Instagram, o Bolseiro Oficial. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem, fale amigo e entre. Muito feliz aqui em participar com vocês desse BDS Cast. Valeu, legal. Olha só, então a gente tem alguns pontos para começar a falar. Eu já tenho que começar falando que eu não sou fã número 1 do Senhor dos Anéis. Eu gosto muito, já vi os filmes, mas eu acho que tem uma mitologia tão extensa que às vezes é complicado de falar e para mim é complicado de entender. Mas como o pessoal já conhece a Marcela que está aqui, Rafael, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre a tua página, por que você está aqui no podcast. Fala aí um pouco para a gente. Exatamente para isso que existe o canal O Bolseiro, né? A mídia, né? A rede social principal do Bolseiro é o canal no YouTube, O Bolseiro Oficial, só pesquisar lá. E existe exatamente para isso, Tom, para poder explicar esse universo extremamente complexo de uma forma mais simples e mais acessível para que todo mundo possa entender. Realmente é complexo, realmente a gente tem que ler de forma que a gente também tem que estudar, né? Ler meio que estudando assim, porque é muita coisa, é bem complexo mesmo. E o canal tá aí para isso, para auxiliar, para ajudar, explicar de uma forma mais simples, né? Para os inscritos e os seguidores, esse universo fantástico de J.R.R. Tolkien, né? Então, o canal Bolseiro, vídeos semanais, né? Agora a gente tá com 2 vídeos, soltando 2 vídeos por semana. Lá no canal, sempre explicando dessa forma simples sobre esse universo. Então tem vídeo de tudo que vocês possam imaginar só sobre Tolkien e sua obra. Então sobre o autor, J.R.R. Tolkien, e sua obra, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, O Silmarillion, e essa diversidade que tem dentro dessa obra, que não é só apenas a obra literária, mas temos também os filmes, né? Temos muitos produtos. E agora temos a série, que também você já começou falando até o nome da série, que até ficou um pouco polêmica, apenas um trechinho, você falou Os Anéis do Poder, que ficou com esse nome em Portugal. Aqui no Brasil ficou Os Anéis de Poder, e aí deu até uma confusãozinha muito brasileira aqui, muita gente falando que deveria ficar Anéis do Poder, né? Mas não, aqui no Brasil, Anéis de Poder. Nossa, eu não sabia que tinha dado essa confusão da tradução do nome da série. Bem interessante, né? Essa série é polêmica de tudo, tá dando confusão em qualquer coisa. Até em uma palavra de 2 letras tá dando confusão. Caramba. Não, exato. E eu Caramba. também não sabia, não. Eu fiquei. Porque eu acho que eu vejo muito mais o nome no inglês do que em português, que eu acho que como não estreou também, a gente tá nessa coisa, tipo, aprendendo. Mas olha só, já aprendi um detalhe importantíssimo. E já que Também. você falou na polêmica aí, a. Eu acho que o que começou de polêmica, pelo menos pra mim, foi que quando a gente noticiou até no Fast News ou no BDS Cast, que a gente começou a falar, olha, vai ter uma série mesmo, tá confirmado. Acho que quando começaram a negociar, falando sobre que a Amazon estava comprando direitos e tal, a gente falou um pouco sobre investimento que eles tinham. Eu tenho algumas informações aqui, Rafael, talvez você saiba mais exatamente do que a gente no podcast. Mas tem sites que falam que vai custar para a Amazon cerca de $1 bilhão. E a primeira temporada vai custar 462 milhões. Será que É precisa isso de aí. tanto dinheiro assim É isso mesmo. para... Não, a primeira temporada já custou, 465 milhões de dólares, já foi. Isso daí já
já arrancou do bolso do meu amigo Jefinho, que eu falo, né? Que é o Jeff Bezos. Eu chamo ele de Jefinho. Não falta dinheiro pra ele. Não falta. É o segundo homem mais rico do mundo, né? Então, já custou. Esse US$ 1 bilhão é a estimativa inicial, assim, que eles fizeram para 5 temporadas. Serão 5 temporadas. Então, custará US$ 1 bilhão. Só que a primeira já deu 465 milhões, né? Então, 1 bilhão vai passar facinho às 5, né? Porque já consumiu quase aí, se for ver, 46,5% de 1 bilhão. Então, em uma temporada, né? Então, acho que com a segunda já quase atinge 1 bilhão. Então, a 5 vai muito além de US$ 1 bilhão. É a maior série de todos os tempos, né? De todos os tempos de tudo, né? Da cultura pop e de qualquer série que existe. Com certeza. Investimento não falta. Claramente a Amazon acredita no projeto, né? Acredita que vai ter um retorno bom. Eu presumindo aqui, pelo meu parco conhecimento de assistir séries e ver como essa coisa de orçamento, eu sou economista também, então às vezes eu fico puxando um pouco a sardinha para mim. Eu imagino que essa parte aí do investimento inicial também, dessa primeira temporada, pode ter a ver com cenários, assim, e outras estruturas que eles têm que, provavelmente, colocar uma estrutura muito grande inicial ali, que tá me parecendo, né? Para depois aproveitando. Porque tem muito detalhe, né? Eu não tem muita cena divulgada ainda, pelo que eu vi, mas imagino que o custo só para fazer design, para fazer a construção, figurina, etc., deve ser, assim, o tempo que se gastou para isso, a quantidade de pessoas, né, qualificadas para isso, deve ter muito tempo e muita grana para preparar só isso. Muito investimento, né? Muito investimento. Impressionante. Eu não sei o quanto eles vão reaproveitar, porque pelo que as coisas indicam, a segunda temporada eles vão gravar em outro lugar, né? Porque assim, essa primeira temporada, pra quem não sabe, foi gravado na Nova Zelândia, né? É o mesmo país que foram gravados os filmes, tanto do Senhor dos Anéis quanto do Hobbit. Inclusive, falando em investimento, o próprio governo, né, da Nova Zelândia investiu também uma grana nessa série. Não lembro agora de cabeça quanto, mas também investiu, né, para poder dar aquele incentivo, porque está sempre promovendo o país, né? Tanto desde a época dos filmes do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, já a Nova Zelândia acabou se tornando um país turístico, cresceu muito devido aos filmes, né? E aí eles também investiram. Porém, a segunda temporada, eu acho que pouco será gravado lá, né? Pelo que eu tô sabendo aí. E então eles não sei se vão reaproveitar tanto, então teria mais outro investimento aí, né? Não sabia disso, que iam gravar em outro local. Eles já falaram onde que poderia ser? Eu acho que vai ter muita coisa ali na Inglaterra, na Escócia. Eles gravaram algumas coisas já na Escócia, mas não será, eu acho que na Nova Zelândia mais não. Acho que só o que tiver de cena igual, assim, do mesmo local, eles vão voltar lá, mas não sei como que eles vão fazer. E acho que puxando um pouco o que a Marcelo tinha falado, de coisa de custo e tal, porque a gente vê muita série, o pessoal do bagulho de séries é doido por série, então a gente vê de tudo. Então o que a gente costuma ver muito é que tem séries que chamam, sei lá, uma pessoa, tipo, teve uma série há uns anos que tinha Glenn Close na série, então a gente sabe, pô, o orçamento vai ser todo ali, a maioria, o salário da Glenn Close ali. Mas com relação à série dos Anéis de Poder, que a gente tá falando aqui, eu dei uma olhada no cast e tal, não são nomes muito conhecidos. Você fala, acho que talvez o elenco vai ganhar legal e tal, mas não tem muitos astros, estrelas e tal. Não tem mesmo não. E eu fiquei imaginando, talvez possa ser a parte de pós-produção, os efeitos especiais podem ser coisas mais revolucionárias, né? Isso, e também os efeitos, a Amazon, o Prime Video no caso, mostrou um pouco essa questão da preocupação com os efeitos práticos. A galera até dá essa dica pro pessoal, tem no canal, né, o vídeo com o making of da revelação do nome, porque a Amazon soltou um teaserzinho, né, de segundos assim, para revelar o nome, né, o nome da série. Foi o primeiro teaserzinho que teve, só aparece o nome da série, mais nada, não tem cena, não tem nada. E muito carregado assim, parece que tinha muito efeito e tal. Aí revelou o nome,
Aí depois ela soltou um vídeo, tem no canal esse vídeo também, como que foi feita a gravação dessa revelação do nome, né? E aí foi totalmente feito em efeitos práticos, assim. São eles derramando, eles derreteram metal e derramaram em cima da madeira e filmaram com câmeras especiais para slow motion, né? Tanto que eu pesquisei depois essas câmeras, eu gosto bastante de audiovisual, então pesquisei essas câmeras, tipo assim, a mais barata da que eles gravaram, cada câmera custa cerca de $120 mil, que eles usaram para gravar só essa abertura. E aí era totalmente efeito prático, não tinha CGI, não tinha efeitos especiais. Lógico que tem uma pós-produção que eles mexem nas cores e tudo mais, acrescentam uma fumaça aqui, uma fumaça ali, mas a gravação mesmo da revelação do nome da série foi efeito prático, né? Foi tipo feito na mão, assim, vamos dizer. Então eles demonstram com isso que tem a preocupação de dar mais ênfase a esses efeitos práticos, de utilizar mais efeitos práticos e acrescentar depois algum efeito especial, CGI, né, e tudo mais. Então pode ser que eles tenham gastado muita grana, como a Weta tá envolvido, né, a Weta Studios, se eu não me engano, está envolvida nisso daí, na série, que foi a mesma produtora ali dos filmes também de Senhor dos Anéis, que fez as armaduras, os figurinos, os cenários, as miniaturas, maquetes ali. Então, eles fazem o cenário inteiro, né? Então, como tá envolvida a Weta, possivelmente eles gastaram muita grana fazendo cenários de verdade, assim, né? Sem muito fundo verde, né? O que faz toda a diferença do custo, né? Porque você construir um cenário detalhado daquela forma, porque são locais que não existem na realidade, né? De certa forma. Você está criando um novo mundo ali e você criar, assim, de forma palpável, parte do cenário, pelo menos, Sim. custo disso é muito maior do que você usar uma tela verde e criar ali de forma digital somente. O que torna impressionante, né? Que eles estejam fazendo a produção também. Sim, e eles provaram isso até acho que na questão dos orcs, né? Porque assim, no Hobbit foi usado muito CGI para os orcs, né? E no Senhor dos Anéis não, foram todos, né, colocados ali próteses, né? Muitas próteses e em pessoas mesmo, assim, né? E aí, tanto que a série teve até uma polêmica, né? Na época que eles estavam gravando, que eles soltaram uma nota assim, precisamos, acho que era de pessoas feias, alguma coisa assim desse tipo, para poder fazer os orcs, entendeu? Então, mais uma coisa que comprova que eles optaram por efeitos práticos, né? Então, os orcs terão próteses, será algo mais real assim do que efeito especial, né? Então eles vão partir para isso aí. Eu não lembro agora se era precisamos de orcs feios, pessoas feias para fazer orcs, mas era algo desse tipo que ficou muito engraçado. E eu gosto muito dessa ideia de ter uma coisa mais orgânica e talvez acho que a gente até vê meio que o conceito que eles vão usar para a série toda, né? Sempre ter meio que uma coisa orgânica, rústica ali, que meio que faz parte do universo e complementar com o CGI ou com, enfim, efeitos de qualquer tipo ali. E acho que o que eu queria adiantar é que assim, a gente tem uma referência porque acabou de acabar a Roda do Tempo, também do Prime Video, né? Que também é fantasia. Eu até vi umas propagandas do Prime Video falando que agora é o streaming da fantasia. Então faz muito sentido começar com a Roda do Tempo, meio que dar esse aquecimento e trazer o universo, né, do Senhor dos Anéis para o streaming também. Mas eu acho que o que eu fico pensando é que, assim, o investimento às vezes é tão gigante, e não sei se eles estão esperando um retorno que faça... Fica difícil para eu entender como que vai ter um retorno tão grande e depois de gastar tanto dinheiro, entendeu? Mas, assim, eu acho que o projeto é gigantesco, acho que a gente vai ver muita coisa, como o Rafael falou aí no começo, assim, meio que a maior de tudo, né? A revolucionária e tal. Mas o que eu queria já começar também, engatar aqui uma discussão, é que a gente tá acostumado a ver o mundo dos filmes, né? A gente acabou de citar aí efeitos que eles usaram, mas daí resolveram colocar agora pro formato de série. Será que funciona bem? O que você achou quando você viu que ia virar uma produção de TV e não iam expandir para mais filmes, Rafael? O que foi a tua impressão? Assim, na verdade, como fã
eu fiquei empolgado, muito empolgado, porque assim, esse ano, primeiro, vou falar aqui mais do Brasil, né? Em 1º de janeiro de 2002, né? Foi quando estreou no Brasil a Sociedade do Anel. Ou seja, esse ano completou 20 anos, né? Foram 20 anos aí da Sociedade do Anel estreado aqui. Então tem 20 anos que os filmes estrearam no mundo, né? No Brasil e no mundo. No mundo foi em dezembro de 2001. Então, estamos carentes, né? De certa forma, como fã, eu sinto essa carência de material da cultura pop, tá? Material literário a gente tá bem legal, principalmente no Brasil, estamos vivendo uma fase muito boa de Tolkien, os livros, né? Falando da parte dos livros, porque estão relançando os livros pela nova editora, já tem 4 anos, são livros maravilhosos, edições surreais, tudo renovado e tal. Então, essa parte literária a gente tá ok, mas na parte de cultura pop, eu sempre senti essa carência, porque, igual eu falei, 20 anos sem lançar nada, porque quem é fã mesmo, não conta tanto assim os filmes do Hobbit, né? O fandom não curtiu muito os filmes do Hobbit. Então, a gente gosta, assiste, bacana, mas fica ali meio que de lado um pouco, né? Então eu sinto muito essa carência. Então, quando teve o anúncio da série, foi em 2017 que anunciou que a Amazon adquiriu os direitos televisivos de O Senhor dos Anéis. A gente ficou muito empolgado, mas óbvio, depois que falaram, a própria Amazon divulgou que seria na Segunda Era, a gente que estuda já teve um certo receio, um certo medo, porque não temos muito material literário sobre a Segunda Era. Assim, temos... não temos diálogos, sabe? Detalhes assim que tem no Senhor dos Anéis, que tem no Hobbit, uma história totalmente desenvolvida, que dá pra fazer uma produção. Não tem tipo assim, quase cronológico o negócio, ó, em tal ano aconteceu isso. São relatos. Então não dá pra criar tipo dramas, muita coisa, vai ter que inventar muito. Então a nossa preocupação é que ia ter que inventar muito, a gente já sabia disso desde que a Amazon anunciou que seria na Segunda Era. E então, galera, vai ter que inventar muita coisa, muita mesmo. E aí depois a Amazon confirmou que não, que tem direitos sobre O Senhor dos Anéis, os apêndices de O Senhor dos Anéis, que é menos ainda. Então, quando falou que era a Segunda Era, a gente já falou, então beleza, tem direitos sobre o Silmarillion, sobre o Contos Inacabados, que tem mais detalhes da Segunda Era. Mas não tem. Então, são coisas mais voltadas ali para O Senhor dos Anéis, os apêndices, que fala breves relatos ali da Segunda Era, então é menos ainda. Então vai ter muita coisa, o fandom já se dividiu, o fandom de Tolkien no mundo já se dividiu, porém eu não sou tão purista assim, né, quanto o lado do fandom que não tá gostando. Eu tô com expectativa muito boa, porque a gente já esperava, porque a adaptação é assim mesmo, né, e vai ter que inventar muita coisa. E eu acho que a expectativa, a que eu tô, é muito boa mesmo. O teaser que saiu, surreal, gostei demais, muita coisa legal, e eu acho que vai surpreender muito. E até voltando rapidinho à questão da Amazon ter de volta esse dinheiro, né, o investimento, ter um lucro, com certeza vai ter, porque o próprio Senhor dos Anéis sempre vendeu muito bem, né? Sempre o próprio nome O Senhor dos Anéis já se vende muito bem. Então a Amazon, ela tá querendo, tem um lado que quer agradar o fandom, né? Mas tem um lado também que ela quer atingir o público geral, que é o público muito gigante, que aí é daí que vem a grana de verdade. Acho que o fandom não paga a Amazon, na verdade o fandom não paga muita coisa de cultura pop relacionada a Tolkien, né? Porque não é tão grande assim, não é gigantesco. É uma porcentagem pequena da população. Isso, assim, exato. Geral, isso, realmente. Isso. Então, e tem muita. E não é só a assinatura da Prime. Também tem aquela coisa de todos os produtos que podem ser vendidos com relação à série. Né? Merchandising, no geral. Pode ter bonequinho, pode ter... Isso, produtos, vai ter.
vários tipos. Então, é Teve aí que isso na época dos filmes do Senhor dos Anéis. Eu Exato. lembro, Uhum. eu tinha uns 12, 13 anos de idade, e eu lembro que tinha tipo, boneco na Re-Rap, tinha chiclete, tinha Sim. o anel de poder, vinha nas pilhas Duracell, Uhum. tinha muito produto de tudo, tinha joias do Senhor dos Anéis na época dos Tem filmes. Então, Lego. Eu acho que tem tem, Lego. Tem um monte de tem. coisa. Eu acho que Um monte de tinha Tem. tudo. coisa. Então Eu vai gerar lembro muito também que dinheiro, tinha sim. tudo isso que vocês estão falando aí. A gente é basicamente da mesma geração, né? A gente já tá ali na casa dos 30 ali. É, Sim, e, dos e acho que 30, isso. eu acho que assim, o que eu queria falar é que da parte que você citou e falou, olha, eu tô muito animado, eu realmente espero que a gente seja. A gente receba alguma coisa de qualidade. Eu acho que tem muitos profissionais que sabem fazer muito bem, lidar com adaptações e tal, mas eu acho que os seriadores em geral estão um Uhum. pouco traumatizados. Eu acho que a última coisa que a gente teve que foi parecido com isso, que foi com Game of Thrones, que a gente viu como é que a série andou Ai, depois de calma. sair dali da direção dos livros ali e tal. Acho que acaba dando um medo, né? A Uhum. gente fica meio nervoso e a gente espera muito, a gente tem muita expectativa Sim. e tal. Mas eu concordo que acho que tem tudo para ser um sucesso. E eu acho que não precisa de muito. O Prime tá com muitos títulos originais no catálogo e tal. E a gente sabe que streaming tem muita gente Sim. capacitada. Então acho que eu só assim, reitero o que o Rafael falou, que eu acho que pode ser inventado para quem tá assim meio pensando, talvez eles vão inventar e não vai dar certo. Mas acho que tem muita gente muito roteirista, muito capacitado para fazer. É. Sim, sim. Então, a equipe, a Amazon, ela teve essa preocupação com a equipe, com os showrunners, com os produtores, com os roteiristas, com os consultores, com tudo. Ela teve a preocupação com tudo, para poder não ter muito problema com o fandom e também para tentar ser o mais fiel possível. Tanto que teve tolkienistas, né? Tolkienistas, quem não sabe, são estudiosos da obra de Tolkien, né? E da vida de Tolkien. E teve um tolkienista muito famoso nesse meio, que é o Tom Shippey. Ele foi consultor durante um tempo da série, né? E exatamente isso, para filtrar um pouco, assim, sabe? Não fugir tanto do que a gente espera. Porque, assim, você falou até de Game of Thrones, realmente teve esse problema. E o problema que teve, o autor estava vivo e estava ali sendo consultado. Imagina O Senhor dos Anéis, que o autor morreu em 1973, o filho que herdou tudo, o legado, né, da obra dele, do pai, também faleceu, já tem 2 anos. Então não tem, tipo assim, o autor para ser consultado. Então a chance de errar também é bem maior do que Game of Thrones, porque o Martin tá vivo, né? E ele, né, acabaram tendo esse problema na última temporada, principalmente, que o pessoal fala, né? Então é comum, mas assim, pelo que a gente acompanhou, todas as notícias, tudo que saiu da série, eles têm essa preocupação. O próprio Jefinho, o Jeff Bezos, ele é fã, né, de Tolkien, de O Senhor dos Anéis. Reza a lenda que ele foi negociar pessoalmente os direitos, porque, para quem não sabe, a HBO e a Netflix estavam nessa negociação aí, querendo pegar os direitos, e a Amazon que levou, né, esses direitos. E eu acho que desses motivos foi porque o dono foi negociar pessoalmente. Além do valor de 250 milhões de dólares, né? Então É. tem essa preocupação. Eu acho que não vai flopar, eu acho que vai ser uma série falando de efeito especial, além do roteiro e tudo mais, falando de produção em si, eu acho que nem se compara a Roda do Tempo, nem vai se comparar a nada disso. É um outro nível, é um outro produto da Amazon. É o Prime do Prime, assim, sabe? Falando em Prime Video, né? É o Prime do Prime. Então, eu tava consultando aqui, dando uma pesquisada para não falar besteira. Então, alguns roteiristas que estão envolvidos no projeto estavam em Breaking Bad, Sopranos. Então, tem nomes de peso mesmo. Muita gente que Uhum. estava envolvida com projetos já que foram famosos mundialmente. Uhum. Exato. Séries aclamadas. Séries aclamadas, muito aclamadas.
Sim, sim, isso mesmo. São esses roteiristas aí, é uma galera de peso, igual eu falei também. Aí um consultor tolkienista para filtrar um pouco, é um ilustrador também tolkienista, né? John Howe, que também trabalhou nos filmes do Senhor dos Anéis, do Hobbit. Temos o Howard Shore também, que premiado, ganhou, acho que se eu não me engano, 3 prêmios Oscar aí na trilha sonora, né? De O Senhor dos Anéis e dessas trilogias dos filmes. Também está envolvido, então a trilha sonora, nós teremos a trilha sonora também muito próxima ali dos filmes. A Nova Zelândia, os cenários também muito próximos. Eles mantiveram um pouco, eu percebo assim, que eles mantiveram um pouco alguns elementos dos filmes para poder ter essa aproximação dos filmes. Foi um sucesso, né? 17 Oscars aí que eles levaram. E também, só que colocaram outros roteiristas, outras pessoas envolvidas para trazer uma cara nova também, um design novo, né, algumas coisas novas. Então, tem muita coisa boa assim que eles acertaram até agora. Tudo que a gente tem de informação é tudo muito bom. Claro que só acreditamos vendo, né? Então temos que esperar poder. Eu posso daqui queimar a língua falando, mas a minha expectativa é muito boa mesmo. Eu acho que Ai, não vai dar ruim, não. não, tomara que não. E assim, já teve um trailer divulgado no Super Bowl, né? Inclusive, Sim. né? Você já deve ter assistido. E. Assistir ao vivo. Assisti ao vivo, ó, importante. Não, no canal, no canal. A gente tava ao vivo e reagimos Sério? ao vivo numa Olha, live do legal. canal. Vocês já sabiam que ia passar, né? O Já, trailer do já sabíamos. Ball. Cara, legal. Aí, e quais foram as primeiras impressões que vocês tiveram, assim, assistindo Isso, esse isso. trailer? Inclusive, até falar que até o pessoal do Jovem Nerd assistiu a nossa live, a gente reagindo ao trailer, né? Porque o pessoal do Jovem Nerd soltou um vídeo e falou: o pessoal do Bolseiro fez a live ao vivo e tal, citou a gente lá num vídeo deles. Foi bem legal Legal. saber que também o Jovem Nerd tá de olho lá no canal. É bem legal mesmo. Sim. E eu tô falando isso, né, nem pra falar só essa questão do Jovem Nerd citar, mas porque foi exatamente nessa live de reação do trailer durante o Super Bowl. E aí a gente ficou ali conversando, né, durante a live e o trailer saiu no intervalo, a gente sabia que seria no terceiro intervalo, só que nem sempre é no horário combinado, porque o jogo é de acordo com o jogo, então o jogo pode demorar mais ou menos, pode variar um pouco, então a gente ficou ali na expectativa, foi muito emocionante pra gente, porque a gente ficava, agora vai, agora não vai. Tem gente Parece falando... jogo, né? Isso, Parece jogo, assistindo o trailer. e muita gente trollando a gente no chat, saiu, o trailer já saiu, e a gente não saiu não, que não sei o quê. E ficou uma loucura, mas deu certo no final, a gente conseguiu assistir em tempo real praticamente, e foi muito, assim, foi muito bom, a gente teve a primeira impressão, a gente deixou rolar, nós assistimos inteiro, porque é 1 minuto só de teaser trailer, não é nem um trailer, né, é um teaser trailer, é 1 minutinho só pra dar aquele gostinho. E depois, ainda na live, a gente colocou o vídeo de novo, o teaser trailer de novo, e fomos analisando, pausando, né? Cena a cena. Tem lá no canal também. E no dia seguinte, eu também fiz a análise cena a cena, sozinho lá, com mais detalhes, tinha mais informações, a gente tinha visto mais coisas, mais detalhes. Eu fiz um vídeo mais curto, mas com uma análise mais aprofundada, porque na live que a gente fez, foi bem em cima, assim, e a participação, estávamos em 3, né? Eu e mais 2, um amigo, o Eric Carvalho, que é de uma toca Rio de Janeiro, inclusive, Marcelo, é daí do Rio de Janeiro, toca RJ, né? É um grupo do Tolkien Society que se reúne aí no Rio de Janeiro, tem outras tocas pelo Brasil, né? E o Eric, ele é o líder, que a gente chama de Tain, né, da Toca Rio de Janeiro, ele estava nessa live. E a Haru, não sei se vocês conhecem a Haru, também estava lá. Ela faz também parte do canal, grava vídeos, começou a gravar vídeos pro canal também, o Bolseiro. E a Haru também estava lá e a gente reagiu juntos e foi surreal, assim. As primeiras impressões foram muito boas. Algumas fotos já tinham
vazado antes, saído antes, assim, desse próprio teaser mesmo, uma coisinha ou outra, mas foi uma sensação muito boa, assim, sabe? Era isso que eu ansiava, era isso que eu aguardava, era isso que eu tinha, igual eu falei a palavra, uma certa carência mesmo, de ter essa emoção de voltar à Terra-média, de voltar a ver coisas novas, assim, né? E coisas voltadas para a cultura pop e Tolkien, né? E foi muito bom mesmo. E eu gostei demais. As primeiras impressões foram muito boas. E até agora ainda tenho uma boa impressão desse teaser aí que saiu. Não sei se vocês assistiram. Sim, a gente assistiu, a gente falou até no. A gente noticiou e tudo. E eu queria só te perguntar, Rafael, porque assim, como eu, particularmente, né, vendo o teaser, eu achei sensacional, achei fantástico. Mas assim, eu acho que eu não consegui pegar nada de muito. Assim, pra mim não deu pra pegar muita informação, assim, não tive muita coisa. Pra quem é fã, pro fandom, deu pra pegar bastante coisa. Eu sei que também quem tá ouvindo a gente vai lá no canal do Rafael, vai lá no canal do Bolseiro e assiste a análise detalhada e tal, mas só falando aqui resumidamente pra gente. Teve alguma coisa que deu pra pegar, alguma coisa que você viu ali que falou, acho que vai seguir essa direção, ou que alguma coisa que você se surpreendeu com aquilo? O que foi de destaque mais lá naquele teaser? Sim, deu para pegar bastante coisa. É um minutinho que tem muitos detalhes, né? Igual o Tom falou, confira lá a minha análise mais detalhada no canal, porque acho que essa análise deu uns 23 minutos, eu acho, mais ou menos aí, por aí. Então, tem muita coisa. Então, 23 minutos falando de 1 minuto de teaser trailer. Então, tem muita coisa mesmo. Mas o que deu para pegar bastante, assim, principalmente, foi a Galadriel, né? A Galadriel, ela aparece tanto nos filmes do Hobbit quanto do Senhor dos Anéis, vocês vão lembrar, aquela elfa loira, né? Cabelos dourados, que na verdade nos livros é dourados, meio prateados, assim, tem uma mistura, né? Mas nos filmes, para todo mundo já lembrar aqui, são cabelos dourados, tá? E ela é como se fosse um dos personagens principais da série, né? Ela está mais jovem, um pouco mais jovem. Lembrando que ela é uma elfa, então elfa, né, vive enquanto durar a Terra. Então ela está mais jovem, o que não é tão jovem assim para um elfo. 3, 4, 5 mil anos antes do Senhor dos Anéis, ela não tá tão jovem assim, mas pra gente é muito, muito tempo, né? Tá com 3 mil anos com carinha de 2, né? Não, na verdade, ela tá 3 mil anos mais nova do que em O Senhor dos Anéis. Na série, ela já tem muitas eras lá que eu nem parei pra fazer esse cálculo, se ela já tem uns 10 mil anos de idade. Mas, enfim, é mais ou menos por aí. Mas ela tá numa outra fase, tá? O que importa é isso, ela tá no Senhor dos Anéis, ela tá numa fase um pouco mais voltada pra sabedoria. O próprio Elrond também, que aparece na série do Senhor dos Anéis, e aparece nos filmes, o Elrond, aquele elfo, que é o Hugo Weaving, que fez o Agente Smith no Matrix. Então vocês vão lembrar dele. Isso aí ele é no Senhor dos Anéis. Ele também tá numa fase mais sábia no Senhor dos Anéis, no Hobbit, né? Aquele elfo mais voltado pra sabedoria, super inteligente e tudo mais. Na série do Senhor dos Anéis, os dois são mais guerreiros. Então a Galadriel, ela tá de armadura, ela aparece lutando, ela aparece cavalgando, ela aparece escalando, tipo uma geleira enorme. Então é uma fase da vida dela e do Elrond, que é o que aparece mais assim em cena, que eles estão mais guerreiros, né? E ela, pelo que a gente entendeu assim dessa primeira temporada, a segunda era, acontece muitas coisas, mas esse comecinho aí que mostra ela é mais ou menos assim, pelo que saíram nas revistas oficiais também, autorizadas, que ela sente que o mal, tipo assim, né, nessa época o mal está adormecido, Sauron tá ali, né, sumido, né, e aí só que ela sente que o mal ele não acabou, ele não foi embora, ela sente que o mal tá por ali, e muitos contrariam ela, na verdade, acham que não é isso. Só que ela tem essa desconfiança e ela vai atrás. Então ela começa a ir atrás de onde ela acha que está o mal, que são ali aqueles lados mais ao norte da Terra-média, né? São os ermos do norte.
E ela vai atrás do mal, ela tem essa convicção de que o mal tá escondido e vai se revelar, e ela quer achar o mal primeiro, antes do mal achar eles, né? E ela tá mais aventureira, mais guerreira, então dá pra pegar muita coisa nisso da Galadriel. Então vamos ter muita Galadriel em cena, batalhando, lutando. O lado élfico dela mais guerreiro, né? E do Elrond também, que segundo as revistas também quer fazer o nome dele, porque ali ele não tem ainda Valfenda, ele não é mestre de nenhum lugar, ele é um simples elfo, apesar da sua linhagem ser muito top, né? Ele ainda não tem muita coisa, né? Tem apenas uma linhagem, tem uma genealogia boa, mas não tem muitos feitos na vida dele. Então teremos esse enredo de Galadriel, Elrond, né? Fora outros, porque pelo que eu entendi, a série tratará de vários enredos ao mesmo tempo, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Muitos enredos ao mesmo tempo. Enquanto tem Galadriel correndo por um lado, Elrond por outro lado, Sauron por outro lado, fazendo outras coisas, maquinando outras coisas. Hobbits na Segunda Era, que também é um pouco uma novidade. Não temos registros de hobbits na Segunda Era, né? Um povo mais jovem, mais recente na humanidade, assim, na Terra-média, né? Porém, não quer dizer que não existiam, tá? Não temos registros, mas temos algumas indicações que hobbits já estavam começando a surgir nessa época. Então teremos hobbits, porque eu acho que é a conexão que eles querem fazer, né? Para o público geral entender. Porque como a gente começou falando aqui, acho que o Tom começou falando, que é complicado, é um universo complicado, Tolkien tem muita complexidade, então para o público geral, que eu acho que essa série vem para o público geral, entender, eles têm que fazer essa ligação com os filmes, então tem que ter hobbits, tem que ter personagens conhecidos dos filmes para a galera entender, tanto que o teaser, trailer começa falando, tem alguns cards que ficam aparecendo, que é tipo assim, antes do Anel, antes da Sociedade, sabe? Mas já para isso, já para linkar. Exatamente. E personagens familiares são importantes para fazer essa conexão pro público, né? Até a Galadriel, o Elrond, ali que são personagens que já estavam nos filmes, e aí, vendo ali, pelo menos ter algum arco deles ali já ajuda a puxar a atenção, por exemplo, do público que só assistiu os filmes. Por exemplo, no meu caso, do Tom. Né? Então a gente tem um personagem que a gente já conhece. E aí, vou colocar personagens novos, né? Eu não sei se tem referências a eles nesses relatos, dos apêndices ou não. Tem personagens novos, imagino também, né? Que foram criados ali para a série. Então é importante você ter essa familiaridade quando é uma série já de uma franquia de sucesso, né? Será que rola um comeback ali, tipo, sei lá, um Orlando Bloom ali da vida? Você acha que tem essa possibilidade da Amazon tacar alguém ali do filme ali? Ou o Elijah Wood, alguém ali? Você acha que tem essa possibilidade ou não? Olha, eu acho que não. Eu acho que não, por alguns motivos, né? Um deles eu acho que é essa questão da produção. Por mais que o Prime Video tenha optado por trazer muita coisa relacionada aos filmes no sentido de produção, né, que eu falei de gravar na Nova Zelândia, trazer algumas pessoas da equipe dos filmes, como o responsável pela trilha sonora, pelo design, o ilustrador, né, que faz toda a arte conceitual. Eles trouxeram eram dois, o Alan Lee e o John Howe. Então, desenhistas, ilustradores conhecidíssimos no meio de Tolkien, né? E eles trouxeram por eles fazerem essa conexão na produção, mas eu acho que eles não fizeram no elenco, até porque não tem nenhum produtor dos filmes, não tem diretor dos filmes, do Senhor dos Anéis, então eu acho que não vão trazer elencos, nada, não vão fazer essa conexão. Eu acho que seria bizarro se eles fizessem. Nos filmes do Hobbit, o Peter Jackson fez essa conexão, até para tentar trazer a galera, porque assim, o Hobbit se passa antes do Senhor dos Anéis. Só que os filmes lançaram
lançou primeiro o Senhor dos Anéis, depois o Hobbit. Então, Uhum. pra fazer essa conexão, o que o diretor Peter Jackson fez? Só que ele foi o diretor das duas trilogias, então ele tinha maior liberdade do que uma série da Amazon que não tem o diretor da trilogia, né, dos filmes. Então o que ele fez? Ele colocou no começo do Hobbit o Frodo. O Frodo aparece ali com o Bilbo, e o Bilbo ele vai meio que, tipo assim, escrevendo ali o livro, que seria o livro do Hobbit, né, Lá e de Volta Outra Vez, que ele escreveu o Hobbit, e meio que falando pro Frodo, né? Como que foi a aventura dele. Eles quiseram fazer um link mais ou menos assim, pra trazer um pouco do Senhor dos Anéis, quem assistiu os filmes, e entender um pouco o Hobbit. Então, fica meio que o Bilbo quase que um contador de história ali no Hobbit. O Legolas aparece no Hobbit porque realmente ele era vivo na época do Hobbit, né? Não tem relatos dele nos livros do Legolas. Não tem nenhum feito dele nos livros, mas sabemos que ele era vivo, então é por isso que eles conseguiram ali encaixar o Legolas e aí fazer essa referência aos filmes do Senhor dos Anéis. Já na série da Amazon é meio complicado, não tem como, assim, é muito difícil colocar... O Legolas não era vivo, né? Não era vivo. Ah, então é difícil ele aparecer, né? Na verdade, muitas coisas nem existiam ainda nessa época, né? Até para localizar a galera, essa série, tô falando muito da Segunda Era, só para o pessoal entender, dentro da cronologia da mitologia do Tolkien, o Senhor dos Anéis e o Hobbit se passam na Terceira Era, né? E essa série se passará na Segunda Era, milhares de anos antes. Então não temos personagens humanos vivos, porque humanos vivem a idade dos humanos. E só temos personagens élficos, né? Só temos elfos que podem estar vivos. Só que o Legolas, ele, por mais que ele seja um elfo, ele não... Na Segunda Era ele ainda não era vivo. Ele é um elfo jovem, digamos assim, né? Nos filmes, Mas eu acho que eles não vão fazer esse link, não. Se eles fizerem, eu acho que só com esses cards, talvez alguém contando alguma história, a própria Galadriel falando alguma coisa, né? Porque na revelação do nome da série, a Morfydd Clark é a atriz que faz a Galadriel. É uma galesa ela, né? E ela narra os versos dos Anéis de Poder durante a revelação do nome, né? 3 anéis para os reis élficos, né? 7 para os anãos e tudo mais, por aí vai. Então, como na trilogia do Senhor dos Anéis, o começo, não sei se vocês lembram do prólogo, é a Galadriel narrando o comecinho ali, aquele prólogo, eu acho que eles podem fazer algo desse tipo. A Galadriel, a Morfydd Clark, que é a atriz atual que interpreta a Galadriel, narrando um pouco, falando, olha, antes do Senhor do Escuro, do Sauron, como visto no Senhor dos Anéis, tal, existia isso, como que aconteceu. E aí é o maior link de todos, né? Porque é a origem dos Anéis de Poder. Então, todo mundo já tá acostumado com os filmes. Sabemos já que teve os Anéis de Poder e o Um Anel, que é digamos que a missão principal, né, do Senhor dos Anéis, é destruir o Anel de Poder. E aí a série vai mostrar como que esse anel surgiu, como que Sauron criou, como que ele enganou os povos da Terra-média, presenteando com os outros Anéis de Poder, como ele enganou os 9 reis dos homens, né, presenteando com os 9 Anéis de Poder, e ele se tornando espectros dos anéis, né? Então, isso daí eu acho que, não sei se na primeira temporada já vai aparecer dessa forma, porque eles estão indo por um caminho bem comecinho da Segunda Era. Imagino que tem muito planejamento, né? Vai ser 5 anos de série, então eles já devem ter mapeado, mais ou menos, assim, a história. Eu acho que vai ser mais. São 5 temporadas. São 5 temporadas. Agora, isso em tempo, pode ser que demore 10 anos. É verdade. É verdade, ainda mais pelo custo, né? Que eles façam a cada 2 anos uma temporada. Sim.
Deve estar mapeado mais ou menos a história. Mas não foi revelado, mas não foi revelado oficialmente, tá? O número são rumores e vazamentos que são 8. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas 20 não. Acho que nenhuma temporada, só as que são sitcom, né? Tipo aquelas séries, tipo Que é Big muito caro. Bang, Friends. Mas eu acho que. Não, mas eu acho que. Porque quando a gente vê assim, vai ter 20 episódios. Mas hoje tá muito comum, porque, por exemplo, as séries hoje em dia, eles têm tipo 10 episódios hoje, a parte 1. Daí, 6 meses depois, eles vão colocar a parte 2, tal. Então, eu cheguei a imaginar que fosse uma coisa parecida, entendeu? Isso acontece. Sim. Eu tinha estranhado por causa que a série é muito cara, então, pelo orçamento que eles têm, eu imaginei achei que eles iam concentrar no número de episódios menor mesmo. Eu fiquei, 20 episódios. Nem Game of Thrones também não tinha. E também, assim, os 2 primeiros episódios serão, acho que 3 horas, se eu não me engano. Que foi o J.A. Bayona, o diretor J.A. Bayona. 1h30, né? Então, Isso. Porque será tipo um prólogo, assim, né? Será ele que dirigiu, né? Esse J.A. Bayona. Ele é o diretor do Jurassic World, né? Reino Ameaçado, se eu não me engano. Esse é o filme que ele dirigiu. Algo mais épico, então acho que ele ficou responsável. Até uma curiosidade, pra quem não sabe, essa primeira temporada foi dividida em 3 diretores, tá? Então, são 3 diretores diferentes. Cada diretor dirigiu episódios diferentes ali. Então, J.A. Bayona ficou responsável pelos 2 primeiros, né? E os outros 2 diretores, acho que cada um dirigiu 3 episódios. É algo desse tipo. E então, teremos esse prólogo, esses episódios iniciais aí, os 2 primeiros, bem grandes, né? Acredito que fazendo... Vocês até perguntaram aí sobre alguma ligação de algum personagem do Senhor dos Anéis aparecer ali, fazer essa ligação. Eu acho que vai ser um pouco diferente. Eles vão fazer uma ligação, explicar um pouco, passar um pouco, talvez, né, nesse prólogo, sobre a Primeira Era, né, que é uma era um pouco, tipo, bem primitiva, assim, em que tínhamos poderes maiores, né, na Terra-média, na verdade, em uma extensão da Terra-média que não existia mais na Segunda Era, que é Beleriand. Beleriand, ela foi afundada, né, exatamente por causa de uma guerra entre os poderes, assim, maiores que teve nessa Primeira Era. E eu tô falando isso por quê? Porque a imagem que soltaram, acho que vocês vão lembrar, rodou muito na internet, a própria Amazon soltou a imagem de uma cidade, uma pessoa assim no meio, e aí a gente vê de fundo 2 árvores, uma dourada e uma prateada. Depois vocês pesquisam essa imagem, aí a Amazon soltou essa imagem, e é com base nessa imagem que a gente acha que teremos muitas coisinhas ali, uns flashbacks talvez, não sei se prólogo, mas talvez flashbacks da Primeira Era. Por quê? Porque essas árvores são as árvores de Valinor. Elas foram destruídas, né? Na Segunda Era elas não existiam mais. E elas estão de fundo, aparecem lá de fundo. Então a gente acha que teremos ou flashbacks ou esse prólogo falando da Primeira Era. Então estamos falando mais ainda de milhares de anos atrás, né? Então essa série vai ser muito, muito épica, assim. E eu quero ver como que eles vão explicar pro público geral tanta coisa, tanta informação, assim, detalhada que tem dessas eras, assim, anteriores, né? Vamos ver como que eles vão explicar. Eu acredito que acho que eles vão resumir tanto que vai ficar... Talvez pode até incomodar quem é fã dos livros, principalmente, porque acho que tudo que adapta de livro para televisão, de livro para filme, acho que sempre acaba deixando uma coisinha ali por conta de ter muito detalhe e tal. Então pode ser que muita gente sinta que vai ser uma coisa bem resumida, assim, de repente vão pincelar algumas coisas ali, e que pode ser meio arriscado, né? Mas acho que também necessário, né? No mundo da televisão, principalmente. Sim. Vai ser bem épico. Eu acho que eu tô aguardando algo surreal, assim, nunca visto antes. Porque, assim, essas árvores, essas eras, Primeira, Segunda Era,
elas praticamente nunca foram vistas na televisão, reproduzidas como filme, sabe? Visual, assim, vídeo, né? Falando de audiovisual. Elas foram reproduzidas, obviamente, na obra literária e talvez em ilustrações. Talvez não. Temos ilustrações de grandes nomes aí. Ted Naismith, esses outros dois que eu falei, o Alan Lee, John Howe, que ilustraram, né, essas eras, né? Momentos ali, cenas dessas eras, mas em ilustrações, em quadros, né? Então é a primeira vez que a gente vai ver, né, essas coisas em vídeo mesmo, assim, com atores e tudo mais. Só a segunda era que nós já vimos um pouquinho, bem pouquinho mesmo, que é no prólogo do Senhor dos Anéis. Então até para localizar a galera e ajudar um pouquinho nesse sentido, porque às vezes eu fico falando primeira era, segunda era, um monte de coisa assim, e às vezes tá dando nó na cabeça do pessoal. Mas assim, para localizar, vocês vão lembrar dos filmes do Senhor dos Anéis, o comecinho, o prólogo que eu falo, é a Galadriel narrando ali, falando sobre a guerra contra Sauron, a espada que foi quebrada. Isso daí ocorreu na Segunda Era. Então, nos filmes, nós já temos um pouquinho da Segunda Era, e na verdade quase o final da Segunda Era, que é quando teve a guerra, que é a batalha da última aliança entre elfos e homens. Foi a última vez ali que os homens e os elfos se uniram, né, contra um inimigo, que era contra Sauron. E foi nessa batalha que o anel foi cortado da mão de Sauron, né? E a espada lá foi quebrada, que o Aragorn herdou essa espada, né? Foi o ancestral dele que cortou o anel da mão de Sauron e tal. Então, essa é a Segunda Era. Essa é exatamente essa. E foi pouco retratado, foi muito rápido esse prólogo. Então, a gente praticamente nunca viu a Segunda Era, a Primeira Era em vídeo, em cenas, assim, sabe? Então é algo que eu tô muito, muito ansioso por ver, muito empolgado mesmo. Eu acho que só por isso dá pra considerar a série necessária, então, né? De ter todas essas coisas que a gente até agora não viu. Sim, verdade. Eu acho que Com certeza. E só dava pra retratar isso realmente em série, porque assim, então a gente fala assim, tinha que ter um filme, tinha que ter não sei o quê. Não dá, não tem como. Por exemplo, só existe o filme do Senhor dos Anéis, do Hobbit e tudo mais, porque são alguns anos da Terceira Era, né? Tipo assim, digamos que o filme do Senhor dos Anéis, ele representou ali, a parte principal do filme, ele representou ali 50 anos. Tô chutando aqui, tá, galera? Não tô nem fazendo cálculo nem nada, nem olhando aqui na cronologia, mas mais ou menos isso daí. Ele representou 50 anos, desde o do momento que o Bilbo entrega ali um anel pro Frodo, a festa do Bilbo. 50 anos depois... 50 anos, não. 17 anos, então é menos ainda. 17 anos depois é quando o Frodo sai do condado e vai destruir um anel. A jornada que durou 1 ano. Então, vamos colocar aí 18 anos. Aí, até o momento que eles vão pros Portos Cinzentos, que vão embora, né? Que é o finalzinho do Retorno do Rei. Coloca aí mais ou menos uns 3 anos. Foi 3021, mais ou menos, da Terceira Era. Então, nós temos aí 21 anos, mais ou menos, retratados num filme. A Segunda Era, nós temos quase 3.000 anos de Segunda Era. Não tem como retratar quase 3.000 anos em um filme, né? Pô, interpretar 3.000 anos ali em um filme. Tinha que ser em série mesmo, né? Não tem como. A não ser histórias esporádicas, assim, histórias, sabe? Pegar uma história só de um personagem ou um evento da Segunda Era e aí fazer um filme. Aí tudo bem. Agora a Segunda Era inteira não tinha como ser em filme. E até eu fico pensando assim, a gente sabe que vai ter a série que vai acabar tendo mais tempo para contar essa história, mas talvez não seria, eu não tô colocando palavras na boca do Jeff lá do Amazon, mas eu meio que vejo assim que tem uma possibilidade de expandir o universo total. Pode ser que eles façam mais filmes, é possível.
Não sei se vai acontecer, mas é possível. E de repente ter mais séries, porque uma coisa que a gente tem falado muito aqui da equipe do banco de séries, a gente fala de séries o tempo todo, é que essa coisa de expandir o universo, não só de considerando a obra do Tolkien e tal, mas das séries mesmo, tá muito comum. Hoje em dia eles pegam uma série de sucesso e aquela mesma série vira 3, vira 5. Então acho que essa meio que já tá aí com. Já foi feita pra ter várias séries e vários filmes Sim. complementando. É meio que uma coisa, assim, Marvel, né? O universo da Marvel faz muito isso. Não, já até Exatamente. preparar a galera pra isso. Antes, só corrigir aqui, que eu até peguei aqui pra ver. A Segunda Era tem 3.441 anos, então é muito tempo. Eu falei 2.900, 3.441. Falando disso daí, dentro dos direitos televisivos que a Amazon adquiriu, ela também pode fazer spin-offs, tá? Então teremos sim Tá spin-offs. previsto. Tá previsto já, Tá então. previsto. Tá previsto. Então nós temos 5 temporadas Maravilha. dessa série, Os Anéis de Poder, mais spin-offs. Então teremos muito material aí, viu? Eu até eu falo no canal, 4, 5 anos aí no canal, quando saiu a notícia de que teríamos essa série, que eu sempre falo assim, né? Desde essa época no canal, eu falei, vai chegar um momento que vocês não vão aguentar mais ouvir falar sobre o Senhor dos Anéis, porque vai ter ter muito. tanta coisa que vai ser assim. Tipo assim, depois de um período de seca, um período de fartura. Até demais, talvez. Mas assim, Exatamente. para vocês, porque é um universo muito rico, mitologia tão extensa e tão inexplorada, de certa forma, né? Então, Sim. ter essa possibilidade de ter agora a possibilidade de você explorar uma época que era só relatada em alguns detalhes ali nos apêndices, poder Isso. fazer spin-offs disso depois, acho que vai ser bem legal para os fãs, imagino. Eu tô curtindo. Tem gente que não tá. Como eu falei, o fandom se dividiu, Pois principalmente é. com algumas fotos, né? Teve as Até, polêmicas aí. até comentar com você desse assunto, porque daqui de fora, né? Eu não sou do fandom de Senhor dos Anéis, mas assim, a maior polêmica que acabou sendo comentada no Twitter, em outras redes sociais, foi que reclamaram muito da diversidade étnica do elenco, Isso. né? Ali, né? Isso. Os posters, né, dos personagens, né? Que vários personagens tiveram posters divulgados e deu pra ver que tem uma diversidade muito maior nessa série com relação aos filmes. Tem mesmo. E não só pôster, né? Saiu no teaser trailer, eles aparecem, esses Sim, personagens. sim, também. Tem fotos também já divulgadas também, né? Algumas fotos Sim, também. sim. Exato. E como é que foi no fandom essa situação? Então, eu me assustei, né? Porque assim, eu produzo muito conteúdo pro fandom, né? Sempre tentando atingir um público geral também, para poder atrair a galera para Tolkien e tudo mais. O canal tem essa missão também, né? De produzir para cultura pop também, não só para pro fandom nichado ali, né? Então, eu tenho contato com fandom e eu me surpreendi, eu fiquei até, de certa forma, assustado com a divisão que teve, porque assim, tem a galera purista, que é que a gente fala, né? Que não pode tocar, não pode mexer em nada, não pode fazer nada com a obra de Tolkien, que dá problema. Eu achei que, assim, 10%, 5% do fandom essa minoria purista. Só que com a série, muita gente entrou nessa vibe, né? De meio purista, meio de tipo, estão maculando, estão manchando a obra de Tolkien, né? E aí eu sinto quase 50%, né? 40% do fandom se revelando, né? Porque pra mim tava oculto essa galera. Eu falo Pessoal. disso, porque se vocês podem ir no Instagram do Bolseiro, também é uma rede social muito movimentada, uma das nossas redes sociais mais movimentadas, né? O canal é o principal, mas o Instagram, lá o perfil é muito movimentado, o Bolseiro Oficial. E as postagens que eu faço, que eu fiz, né? Principalmente quando saíram esses pôsteres e tudo mais, o trailer,
Tem muitos comentários racistas, muitos comentários cara. criticando, vários problemas assim. Aí não é tipo, são 3 comentários. Tipo assim, são 100, são 200 comentários Nossa, nessa pegada, entendeu? vixe. Também no meu canal do YouTube, os vídeos que eu vou fazer uma análise, aí a galera começa a atacar, me atacar também, entendeu? Falando que eu Nossa. tô defendendo a série, aí chama de lacrador, de passador de pano, tudo isso, porque assim, como tem essa diversidade, aí eles partem pra esse lado de lacração, né? Ai, gente. É impressionante. Eu fico impressionada que o pessoal acha que mostrar, assim, uma representação mais, digamos assim, diversa, que é do mundo, né? O mundo não tem Exato, só um é o mundo biotipo de real. pessoa, é o mundo real. Dizer que isso é lacração, militância. Sabe, eu fico triste Exato. quando vejo essa situação. Eu imagino que você também fica. Fico. Eu vou ser sincero. Eu não gosto. Vou tentar entender. Eu tentei entender um pouco a galera ali. Mas assim, né, falando minha opinião mesmo, eu não gosto de assistir uma série ou um filme em que a gente percebe que tais elementos, tais cenas, tais coisas foram colocadas pra lacrar. Eu entendo isso. Eu entendo que isso é É, chato. também não gosto. Dá pra Não é perceber. verdade? Tipo assim, Fica muito quando na cara. fica muito na cara, não. Colocou um personagem de tal etnia só pra ter essa diversidade. Eu entendo isso, que isso não é legal. Porém, dentro do universo de Tolkien, dá essa abertura. É porque assim, como nós estamos. Geralmente, quem tá criticando só assistiu aos filmes, tá? Então, quem tá criticando só viu os filmes do Peter Jackson, que retrata elfo de cabelo chapado, liso, né? Na chapinha total, e branco. Então, só que dentro da literatura, da obra de Tolkien, foram poucas as vezes que Tolkien fala da cor da pele dos elfos. Assim, são pouquíssimas, e ele fala de personagens. Então, o personagem ela tinha pele assim, mas não foca na pele, sempre foca em outras características. A cor do cabelo era assim, se vestia assado, tinha uma feição tal, entendeu? Aí, poucas as vezes, eu até falo pra essa galera que se levantou contra, pô, compra os livros lá no Kindle, sei lá, e dá uma busca, faz uma busca por pele ou peles em todas as obras de Tolkien, e vocês vão ver que pouquíssimas vezes, raras vezes o Tolkien ele vai falar de peles, né? E aí a gente tá acostumado com o visual dos filmes. Então a galera que tá criticando, geralmente a galera não leu, assim, é muito... As críticas, os comentários, tá muito na cara que são de pessoas que não leram, porque eles estão defendendo a literatura. Isso que é bizarro. Estão defendendo que maculou, manchou a obra de Tolkien porque não existem elfos de outras etnias, né? Então, eles estão criticando isso, né? E aí eles não leram, porque até falando de apêndices, como a gente eu já declarei aqui, e até você tá falando bastante, Marcela, dos apêndices, que é o que a série vai se basear, nos próprios apêndices do Senhor dos Anéis, existe uma nota falando que a descrição, as características, né, do rosto, da pele, tem um momento só que o Tolkien fala que a pele desses elfos, do povo das estrelas, dos elfos, é, era clara, né? Só que aí, ao mesmo tempo, tem uma nota falando que, assim, na verdade, essas palavras, né, que descrevem as características do rosto, cabelos e da pele, aplicavam-se apenas aos Noldor. Os Noldor é uma só um só tipo de povo dos elfos. Os elfos tinham vários outros povos. E é só um tipo que tinha pele clara, que é declarado que tinha pele clara, dando abertura para outros tipos, outros tipos de elfos que poderiam ter outra etnia. Então temos abertura nas obras, sim, não tem problema. Claro, igual eu falei, se ficar com aquele ar de lacração, é chato mesmo, isso eu entendo. Porém, a gente não pode agir sem saber, sem Sem conhecer. julgar, né? Sem julgar antes É, de. Né? exato. E aí,
Por quê? Aí acaba passando um ar de racismo, porque a partir do momento que a pessoa fica implicando com a cor da pele de um personagem, não tem outra coisa que a gente vá pensar, né? O que eu É, pensar? Claro, a gente pensa automaticamente exato. isso. Não tem nem como. Então, foi bem polêmico mesmo isso. E aí, só que a partir disso, o que acontece? Esse lado do fandom agora critica tudo. Então, qualquer coisa que saia da série, Eita. eles vão implicar. Então, teremos isso daí, essa implicância. É bom falar sobre isso, porque muita gente que não faz parte do fandom e vai assistir a série e gosta do Senhor dos Anéis e assistiu aos filmes, não tá por dentro exatamente do que tá acontecendo. Se é real ou não, se tipo, eles estão inventando muito mesmo. Pessoal, é bom falar sobre isso pra gente explicar que, tipo, tem abertura, vai ter muita coisa, entre aspas, inventada, assim, né? Muita adaptação, mas tem abertura. Eles vão usar toda a criação do Tolkien, que é muito detalhada, assim, nesse sentido, para poder criar personagens novos, para inserir histórias novas, para colocar bastante coisa. Isso é comum em adaptação, mas até agora não me incomodou. Eu, como fã e também estudioso de Tolkien, não tive problema. Até porque muita gente que fala assim, até respondendo essa galera, que fala que manchou a obra de Tolkien, não faz sentido algum, porque os livros continuam intactos. Então, não maculou nada, né? Que é o negócio puro, valeu os livros. Tá lá, Sim. não maculou nada. Agora, a partir do momento que alguém vai lá e mexe nos livros, altera os livros, aí sim, aí pode falar que maculou alguma coisa. Mas tem essa divisão, sim. Eu acho que com o tempo essa galera vai... Isso daí já aconteceu antes, né? Aconteceram nos filmes, porque também, quem não sabe, nos filmes tiveram muitas mudanças. E além de muitas mudanças, tivemos personagens que aparecem bastante que não apareceram nos filmes. Como o exemplo clássico do Tom Bombadil, né? Que é um personagem que ele aparece em 2, quase 3 capítulos do Senhor dos Anéis e ele não aparece nos filmes. E também não incomoda tanto, porque ele não teve uma relevância tão grande assim na jornada do Um Anel, né? Pra dizer, nossa, tirou esse personagem, pelo amor de Deus, né? Tipo, acabou com a obra, né? Não teve esse nível de relevância com a obra. Então teve esse burburinho, essa divisão na época dos filmes, e depois ficou tudo bem. Então eu acho que é só inicialmente mesmo. Eu acho que também tudo depende de quem tá tocando o projeto, porque na série a gente vê isso aí também. Eu que tava ouvindo vocês falando aí sobre a coisa da lacração e tal, eu acho que tá bem menos comum hoje em dia, pelo menos nas séries, né? Pelo menos as séries que eu consigo ver, essa coisa de lacração. Acho que eles estão pegando mais recortes onde é possível colocar pessoas de qualquer etnia, de qualquer forma, só tá dando destaque, talvez, para outros lados, para outras camadas sociais que não davam antes. Mas eu acho que tem produções também, acho que a gente vê isso muito em sci-fi, que é assim, é uma coisa mais meio que automática, assim, porque tem a coisa dos planetas. Naturalizar. Exatamente, naturalizar. E também acho que até em Harry Potter teve bastante coisa assim. Acho que foi muito natural, assim, e comum. Então acho que depende muito de como a direção faz isso, de como os roteiristas vão estar colocando esses personagens ali. O que eu acho que essa altura do campeonato, 2022, vão fazer muito bem. Os caras já têm muita experiência ali de muitos anos. Mas eu acho que de alguma forma essas coisas aí, meio que o fandom aí se revoltando gera hype, né? E acho que eles querem mesmo, então falem bem ou mal, mas falem da série, já vão construindo aí. E volta um pouco que a gente tava falando no começo, né? Verdade. Que de repente o fandom, eles não são os que estão ali com a grana mesmo, mas eles mantêm o negócio funcionando nas redes sociais, as pessoas falando, as hashtags e tal. Então acho que tudo tem um papel aí no mundo das séries, dos filmes, das produções de TV. A gente é muito passional, né? O Brasil é um mercado assim extremamente passional com qualquer coisa, principalmente com ficção. Então a gente dá muito palco também para essas coisas, mas no fim acaba dando tudo certo e eu acho que vai ser o caso aí com Anéis de Poder também. Vai sim. Também acredito que vai ser muito bom.
E tô curtindo demais até agora. Vamos ver se agora março, exatamente esse mês, né? Que a gente já tá em março, já sai algo diferente também, algum outro trailer maior ou mais imagens, né? Porque o Prime Video, principalmente o marketing da série, despertou de tal maneira e praticamente do nada, porque assim, quem acompanhou vai saber que demorou muito para eles demoravam muito para soltar qualquer informação. A série foi muito sigilosa, a tal nível que a Amazon levou tão a sério o sigilo dessa série, só para vocês terem ideia, que esse Tolkienista que eu citei, o Tom Shipp, que foi um consultor, né, para a série não fugir muito ali, ele foi, entre aspas, assim, a gente acredita que ele foi expulso da série por ter aberto um pouco a boca. Pra você ter ideia, ele deu uma entrevista na Alemanha, ele era consultor da série, né? Foi divulgado como consultor da série. E aí, alguns meses depois, ele deu uma entrevista na Alemanha, só falando o que ele achou do mapa que divulgaram, algumas informações que, na verdade, não revelavam nada. Só que a Amazon acho que não gostou muito. Poucos dias depois ele já tava fora da série. Quebrou o NDA dele. É o Tom Holland do Senhor dos Anéis, ele. Ai, E aí ele foi, tipo assim, expulso da consultoria ali, porque falou qualquer coisinha. Então eles bateram muito pesado no sigilo dessa série, né? E eles soltavam pouquíssimas coisas. Era tipo assim, uma informação no Instagram ou no perfil oficial da série, uma informação a cada 6 meses. Era tipo isso. Só pra vocês terem ideia do gap que eles tinham pra soltar uma informaçãozinha assim. Tipo assim, bem-vindo à Segunda Era. Só pra dizer que a série seria na Segunda Era. 6 meses depois, soltavam um negocinho lá, uma claquete dos sets. Então era isso. Aí do nada, agora em janeiro, foi lá e começou a soltar um monte de imagens, um monte de coisa. Aí começo de fevereiro já solta mais coisas, revela o nome. Aí tem o teaser, trailer, sabe? Tipo, foi uma loucura, assim. Então parece que o marketing agora despertou. Então a gente tá aguardando para março mais coisas. Então espero que saia um trailer maior, né? De uns 2 minutos aí. E aí a gente vai ter mais informações ainda. Com certeza. Eu acho que a tendência é que só aumente mais e mais esse marketing, né, da série, né? A Amazon não só investiu, obviamente, no orçamento, mas no marketing também, com certeza, eles vão fazer com que todo mundo não, mas muita gente saiba que a série vai chegar, né? E para atingir o maior número possível de pessoas. Não, exato. E eu ia só falar que, pelo que a gente tem de experiência, né, vamos dizer assim, com as séries, quando começam, acaba sendo uma enxurrada, né? Eles vão dando esses teasers, e daí com 1, 2 meses eles começam a liberar meio que tudo, assim. Então, talvez tenha uma estratégia um pouco diferente, né, pela grandiosidade. Como a gente falou, é uma coisa que nunca aconteceu, né? É uma série de tantos bilhões aí, a gente não imagina o que vai ter. E realmente tem muita coisa pra falar. Rafael, a gente ia agradecer você de novo por esse papo. Na verdade, não foi nem um papo, foi uma aula sobre o Senhor dos Anéis, principalmente pra mim aqui. Com certeza. E a gente Idem. a gente ainda tem muita coisa por discutir, mas obrigado mesmo por falar aqui com a gente, especular, falar fatos, enfim, falar das opiniões aí. E pra quem quiser mais informações, por favor, sigam o Rafael lá. Eu já tô planejando a maratona de vídeos, de análise, de tudo, porque eu tô precisando muito. Mas fala de novo aí pra gente a divulgar as tuas redes aí, Rafael, como as pessoas podem te achar. Sim, como eu falei, a rede principal, né, a rede social principal é o Bolseiro Oficial no YouTube, mas tem o Instagram, que eu solto muita coisa mesmo, diariamente ali, é o Bolseiro Oficial, todas as redes sociais são o Bolseiro Oficial, então YouTube, Instagram, Twitter, página no Facebook tem também, o Bolseiro Oficial é o primeiro que vai aparecer ali. Marcelo, e quais são as nossas redes sociais? Então, a gente tem o site do Banco de Séries, bancodeséries.com.br, então é lá que vocês podem marcar as séries, salvar na grade.
Também temos a página no Instagram, o @Banco de Séries Oficial. O Twitter, nós temos 2 arrobas, temos a @BDS News Oficial e a @Banco de Séries. E também temos o canal do Telegram. É só buscar Banco de Séries News, que a gente tem o canal e também tem o fórum ali, se vocês quiserem interagir com a gente. Também, se vocês quiserem escutar o podcast, vocês podem seguir a gente no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music, no Anchor e no YouTube. E também lembre-se de avaliar a gente ali no Spotify. Deem as nossas estrelinhas lá. Rafael, muito obrigado mesmo por ter participado. A gente se divertiu muito, aprendeu demais. Eu que agradeço aí essa participação. É muito bom falar desse universo fantástico. Fico muito feliz pelo convite aí. Precisando, só chamar novamente. Eu tento trazer mais informações para vocês, mais curiosidades e mais análise dessa série maravilhosa. Então agradeço demais a participação. E como eu costumo dizer, né, eu gosto que Tolkien nesse assunto, que é o trocadilho que eu faço aí, sobre Tolkien. Então, pode chamar, que vocês viram que eu gosto de falar, ainda mais sobre esse universo, eu falo pra caramba. Então, vocês têm que me aguentar um pouco falando, né? Mas muito obrigado mesmo. Marcela, muito obrigado também você, viu? Não é nada, que é isso. Eu que agradeço. Muito obrigada, Rafael. Foi uma aula mesmo, real. Obrigado. E eu sou o Tom e esse foi o episódio do BDS Cast de hoje. Até, tchau. Até.